Deixei uma palavrinha para vocês hoje, que fica lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que fala assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliou consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, depois de nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fizéssemos feito justiça de Deus. Então, Jesus Cristo, ele nos reconciliou com o Pai. Ele fez a reconciliação, nossa reconciliação com Deus, né? Isso tem um papel muito importante nas nossas vidas hoje. E também diz na palavra de Deus que nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. O que é um embaixador? Então, embaixador, deu uma pesquisada que diz assim, é uma graduação mais elevada de representante de um governo junto a outro governo. Então, o Senhor, ele nos escolheu para ser embaixadores dele aqui na terra. Então, nós podemos orar ao nosso Deus, podemos expor a situação a Ele, porque Ele está nos ouvindo. E Ele é o socorro, na palavra de Deus diz que Ele é um socorro bem presente na hora da angústia, da nossa dor, das nossas aflições, né? Porque a vida, o Senhor nos colocou aqui nessa terra, né? Que é um presente, creio que é um presente de Deus para as nossas vidas. Apesar de nós termos dificuldade, nós temos aflições, muitas das vezes, né? Às vezes as doenças que nos assolam, as dificuldades financeiras, mas tudo tem um propósito debaixo de Deus, né? Nada foge do seu controle. E todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, né? Cooperam para as nossas vidas, talvez até seja para crescimento, às vezes seja até para aprimorar a nossa fé em Deus, né? E o que nós podemos fazer quando vivemos ou presenciamos alguma dificuldade em nossas vidas? Então, eu botei algumas coisas. Primeiro, ouvir a voz do Senhor em alguma situação, né? Na Bíblia diz que nós somos sal da terra, luz do mundo. Nós não estamos mais nas trevas, nós estamos na luz. E às vezes nós enxergamos coisas que é necessário nós orarmos, é necessário a gente rogar a Deus, né? E a segunda opção é orar pela situação que Deus está colocando na sua vida, na sua mão, mostrando para você orar nessa situação. E a terceira, expor a situação. Tipo assim, olha, Senhor, essa situação está assim, está acontecendo isso, o que eu posso fazer nessa situação, como eu devo orar, como eu devo agir, e Deus vai te orientar em todas as tuas necessidades, todas as tuas aflições. Tenha fé, não perca a fé, porque nosso Deus é um Deus maravilhoso, né? E eu vou dar um exemplo também na palavra de Deus, que se encontra lá em Mateus 8, versículo capítulo 8, Mateus 8, capítulo 8, que fala da fé do centurião. O seu criado diz na palavra de Deus que estava muito doente, né? E ali no capítulo 8, versículo 8, diz assim, e o centurião respondeu e disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sob autoridade, tenho soldados, as minhas ordens, digo, este vai, ele vai, e outro vem, ele vem. O meu criado faz isso, ele faz. Então esse homem, ele tinha muita fé em Deus, ele tinha muita fé, ele sabia que uma palavrinha do Senhor poderia resolver a situação. Aqui no versículo
versículo 8 diz assim, mas diz-lhe somente uma palavra e meu criado sarará. Então, uma palavra de Deus, ele pode mudar a situação. Aqui no versículo 13 diz assim, então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então, naquela mesma hora, porque a fé, tanta fé que ele tinha, né, no Senhor Jesus, que ele sabia que uma palavra de Deus podia mudar a situação. E em nossas vidas também hoje, uma palavra de Deus pode mudar tudo, né? Ele pode reverter a situação, ele transforma a maldição em bênção, ele muda o cativeiro, né? Ele transforma a situação, aquilo que nós não podemos fazer, ele pode fazer. E outro exemplo também, que um homem muito corajoso na palavra de Deus, foi Neemias, né? No capítulo 1, versículo 3 diz assim, deram uma notícia muito ruim para Neemias. Falaram assim, Neemias, os muros estão rachados, a cidade, as portas estão queimadas a fogo, estão assoladas. Diz assim, e o muro de Jerusalém rendido, suas portas queimadas a fogo. E Neemias, ele ficou arrasado, né? Na palavra de Deus diz que ele ficou arrasado. E ele orou ao Senhor, começou a orar, começou a expor a situação, orar ao Senhor. E no versículo 5 diz assim, disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conservo, tem a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atento aos teus ouvidos, aos teus olhos abertos para a oração do teu servo que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos seus pecados, pelos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Então ele confessou os seus erros, os seus pecados, ele se abriu para Deus, abriu seu coração. Muito importante a gente abrir o nosso coração para o Senhor, expor qual é a ferida, o que está acontecendo, onde que está doendo. Às vezes é a aflição tão grande que você não tem mais esperança, você não só pensa em pensamentos ruins, pensamentos de morte, e é necessário a gente expor a situação para Deus, expor para que Ele possa agir no momento certo e confessar a Deus os nossos erros, observar onde que nós erramos. Ali Neemias, ele começou a confessar para Deus, começou a falar com Deus. E no versículo 9 diz assim, e vós, Neemias, né? Falando, vós converteres a mim, guardares os meus mandamentos, eu os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam ao cabo do céu, de lá eu juntarei, eu trarei de lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com tua grande força e com tua forte mão. Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante esses homens. Então, eu era copeira do rei. Então, Neemias, nós sabemos que era uma pessoa humilde, ele era um copeiro do rei, uma pessoa que servia a Deus, né? O coração dele estava sempre alegre, ele não era pessoa triste, e o rei percebeu isso porque ele andava triste, né? Então, ele conversando com o rei, pediu uma autorização para que fosse até lá restaurar os muros de Jerusalém. Quer dizer, ele não somente orou, mas ele também agiu naquela situação, e ele foi lá reconstruir os muros de Jerusalém, né? E chegando lá no versículo 2, capítulo 2, versículo 17, diz assim, então ele diz, bem, vede vós a miséria de que estamos, pois Jerusalém está assolada, e as suas portas
tem se queimado. Vinde, pois, reedificamos os muros de Jerusalém. Quer dizer, ele interagiu ali com aquelas pessoas ali, lá, e eles começaram a reconstruir os muros de Jerusalém, né? Só que não foi tão fácil assim, né? Teve retaliações por parte de alguns inimigos lá, que apesar do esforço dele, da oração dele a Deus e pela fé que ele tinha, ainda tinha algumas pessoas que queriam que ele não reconstruísse os muros, né? No capítulo 4, versículo 1, fala assim: sucedeu que ouvimos Sanbalate, edificamos os muros, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do seu exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus, permitindo-lhes isso? Sacrificarão? Acabarão em um dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias e Amanitas e disse: ainda que edifique, sendo uma raposa, reverá facilmente seu muro de pedra. Então ali eles começaram a tentar fazer com que Neemias parasse de reconstruir aqueles muros, né? Só que Neemias era uma pessoa de fé, de coragem, de determinação. Ele não desistiu. Na Bíblia diz que ele terminou os muros, não dando ouvido do que eles estavam dizendo, mas ele cria no poder de Deus. Ele sabia que ele poderia, com a ajuda de Deus, reconstruir os muros. E hoje, essa palavra quer dizer para as nossas vidas, né? Não tenha medo, tenha fé em Deus, tenha coragem daquilo que Deus tem colocado na sua mão para reconstruir. Talvez seja a tua vida que está destruída, com tantos problemas, com tantas dificuldades, com tantas aflições, mas Deus, Ele pode reconstruir tudo de novo, dar uma nova vida para você, dar uma nova chance, porque o nosso Deus é maravilhoso, né? Ele morreu na cruz por nós, para nos salvar, para nos dar vida, né? Na Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem essa vida com Ele, essa disponibilidade de poder se erguer novamente. Só Ele pode dar essa força aos nossos corações, às nossas vidas. Hoje eu deixo essa palavra para vocês, que não percam a fé, tenha coragem, tenha determinação, não tenham medo, porque o medo não faz parte daqueles que servem a Deus, né?